Caros irmãos e as irmãs inscritos aqui no canal Nossa Congregação, paz seja com todos vós. Ontem, domingo 16 de março de 2025, no culto do Brás à noite, Deus deu a palavra para o irmão ancião Luiz Carlos Euclides. Palavra foi em Atos 2. A descida do Espírito Santo. Alguns pontos da pregação. 1. A igreja está precisando de dons. 2. Sabia que nós temos direitos que nós não usamos? Nós temos que orar mais, falar com Deus com mais segurança, pedir as coisas espirituais, não só as terrenas. 3. Bata na porta de Deus, não marcando ou exigindo prazo, mas sem cessar. 4. Recebe a unção do Espírito para saber como lidar com as dificuldades no campo de batalha. 5. Não temas, porque Deus vai te ajudar, o Senhor vai chegar. E lembre de uma coisa: o Espírito de Deus mora dentro de você. Aí dentro de você mora o Deus que fez o céu e a terra. Vamos ouvir? Curta o vídeo para ajudar o canal. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Nós vemos aqui a sequência de eventos maravilhosos, pontuados em revelações, assinalados profeticamente por Deus. O Senhor havia anunciado um tempo novo, uma época nova, um novo tipo de relacionamento de Deus com o ser humano. O relacionamento era um relacionamento muito distante, mas Deus fazia anúncio que chegaria um tempo em que não precisaria de ninguém nos instruir para que nós andássemos, mas Ele prometeu que Ele mesmo instruía cada um de nós, escrevendo em nós a sua lei, em nosso coração e no nosso entendimento. Anúncio de um tempo de proximidade, de um tempo em que nós seríamos próximos dele. E tudo isso aqui, queridos irmãos, custou muito alto. Essa proximidade de Deus, que hoje, lamentavelmente, as pessoas não se interessam mais. Muitos já não se interessam em estar próximos de Deus. Deus é uma espécie de amigo que não deve incomodar muito, não deve atrapalhar seus prazeres, seus negócios. Deus só é interessante quando eu preciso dele. Fora disso, ele fica lá e eu fico aqui. O mundo moderno tem um Deus assim, um Deus que é mais ou menos como eles mesmos. Um Deus que aceita suas coisas equivocadas, e quando eles estão muito aflitos, eles vão pedir para Deus. Mas não foi esse o projeto de Deus. O projeto de Deus era nos transformar de tal maneira que Ele andaria não olhando para nós de longe, mas dentro de nós, vivendo cada um de nós uma experiência próxima com Deus. Mas Jesus era um homem, ainda que dentro dele habitasse o Verbo eterno, ele era um homem. Ele não poderia estar aqui e estar em outra cidade ao mesmo tempo. Ele não podia quebrar a sua natureza humana dessa forma. Ainda que Deus que estava nele tinha essa autoridade, mas se ele fizesse isso, ele perderia a natureza humana. Ele sempre se manteve na natureza humana para nos representar legitimamente. Então ele não podia estar na Galileia e ao mesmo tempo estar lá na Capadócia. Mas ele falou assim: vai chegar um tempo que eu vou estar perto de vocês todos. E o caminho foi esse. Eu vou, Pai. Quando eu chegar lá, eu chego com a conta de vocês quitada. Porque a morte dele é a morte em nosso lugar. Então, todo que crê nele, automaticamente tem finalizado a dívida com Deus. Quando Cristo chegou, o Senhor chegou lá,
as contas das pessoas que acreditavam nele foram zeradas. E precisamente eram os apóstolos que acreditavam nele naquele tempo. Hoje nós também, mas naquele tempo nós nem existíamos ainda. Então, irmãos, o que aconteceu foi uma sequência de eventos espirituais que mudou a história, não só do homem, até no céu teve mudança, até no inferno teve mudança. Você sabe que isso aí, que Deus fez mudança lá no céu? Pode escrever que ele fez, uma das cartas, Paulo fala sobre isso aí. Até aquela memória daquela grande guerra que teve lá, ela foi apagada com a obra de Jesus. Quando ele estava na Galileia, ele foi subir e os galileus ficaram olhando para o céu, admirados, porque ele não parava de subir. Mas olha, Jesus está subindo tão alto, ele entrou nas nuvens e sumiu. Mas cadê Jesus? Vocês lembram quando Elias foi arrebatado? O pessoal falou, vamos procurar Elias. Talvez Deus pegou ele aqui, Deus deve ter deixado ele do outro lado do monte. Eliseu já estava mais experimentado com Deus. Não adianta procurar. Dessa vez Deus levou Elias para bem longe. Adiante e atrás dele. Procuraram e não acharam. Porque Elias foi levado embora. A figura maravilhosa, né? Quando Jesus foi levado ao céu, ele disse assim, eu vou, mas quando eu chegar lá, eu vou voltar. Eu vou enviar meu Espírito Santo, que vai entrar dentro de cada um de vocês. E nós vamos ficar juntos, nunca mais vamos separar. Se vocês deixarem, essa é a proposta, se vocês deixarem o Espírito Santo cada vez mais confortável dentro de você e Jesus formam, como nós cantamos um hino, estão chamando seu pai, sua mãe, seus irmãos. Meu pai e meus irmãos estão aqui, são os que fazem a minha vontade e acreditam na minha palavra. Nós somos família de Jesus. E o Espírito Santo, morando dentro de você, faz essa ligação maravilhosa. Vocês vejam como que tudo começou. Não teve congresso, não teve curso, não teve anúncio do rei, não teve nenhuma participação dos homens sábios, dos entendidos. Pelo contrário, eles estavam muito revoltados com Jesus. Mas aqui Pedro entra em cada assunto profundo, né? Olha, Jesus, irmãos, ele morreu. E quando ele morreu, ele dividiu a história. Não sei se vocês já leram, mas tinha pessoas mortas no cemitério lá, na região de Jerusalém, que estavam já virados, eu creio que já tinham virado pó. Porque não morreu naquele dia com ele. Mas, não sei quando, mas num certo momento, aquele pó foi se juntando e voltou. Vocês lembram o que aconteceu com Ezequiel? O Senhor chamou Ezequiel, vem cá. Levou Ezequiel diante de um vale enorme, muito grande. E só tinha ossos, sequíssimos. O Senhor falou para Ezequiel, dá uma olhada aí. É um vale de ossos. Eram ossos humanos, mas tudo seco. Tudo seco. Será que esses ossos podem viver, Ezequiel? O que você acha? Ele já conhecia o Senhor. Eu não acho nada, o Senhor é que sabe. Se o Senhor quiser, vive. Então vamos fazer o seguinte, Julia. Profetiza para esses ossos. Profetiza. Ossos secos, ouvir a palavra. Você viu o osso escutar? Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Que visão terrível. Os ossos se mexendo sozinhos no vale. Cada osso se ajunta a seu osso. Você juntando osso com osso. Só esqueleto. Vem a carne, vem a nervo, vem tudo. Mas ainda era um boneco de carne. Até que veio o Espírito. E eles se levantaram e formaram um exército muito grande. E esse exército foi levantado. Ninguém vai derrubar esse exército mais.
o Espírito entrou dentro desses homens. Lá em Jerusalém, homens andavam na rua. Eu não sei que conversa que eles tiveram, mas aqui ele trata disso. Só pensar em encontrar a família, talvez mais longe, mais perto. Você não tinha morrido? Eu morri. Só que Jesus Cristo, quando subiu, eu fui. Já pensou recompor? Isso aqui eu vi, osso se juntando com osso, depois juntando carne, e os pós. Já pensou? Nós viraremos pó. Muitos já tinham virado pó. É um pozinho se juntando, sendo moldado, modelado. Daqui a pouco está andando nas ruas de Jerusalém. Eu estava no cemitério, mas a voz de Jesus me trouxe a vida. Bendito seja Jesus. É um anúncio de um novo tempo, irmão. Isso aqui aconteceu para testemunho. Aquelas pessoas foram ressuscitadas, andaram por lá. E aqui nesse ponto, nós vimos o começo dessa obra. Essa obra começou vindo de cima para baixo. Não começou nada de baixo para cima. Aqui tem muita obra que começa de baixo para cima. As pessoas elas configuram, montam, trabalham, idealizam. A obra do Espírito Santo, ela sempre veio de cima para baixo. Eles estavam reunidos num dia de Pentecostes. Pentecostes, irmãos, vocês depois leiam sobre isso aí. Tem a festa, são 3 grandes festas: a Páscoa, Pentecoste e depois uma festa de tabernáculo. A festa da Páscoa é o cordeiro imolado. Essa festa Jesus entrou lá como cordeiro. Ele foi imolado. Depois de 50 dias tinha a festa de Pentecostes. Sabe o que era essa festa? Eles saíam pelo campo, pegavam a primícia dos campos, do fruto do campo, e entregavam para o sacerdote. Eram os primeiros frutos do campo. Era Pentecostes. Aqui houve, na festa de Pentecostes, não por acaso, os primeiros frutos de um campo novo começaram a aparecer. Porque desceu do céu o Espírito de Deus, e para mostrar que ele estava descendo, ele foi visto como se fosse língua de fogo. Ele repousava na cabeça da pessoa. Quando ele pousava na cabeça da pessoa, ela começava a falar língua nova. O Espírito Santo tomou posse daquele coração. Jesus voltou e tomou. Agora é reapropriação de posse. Essa casa é minha. E começaram a falar das grandezas. E não tem uma coisa importante aqui. Você já viu uma pessoa quando fala tem dom de línguas e começa a falar em língua? Ela não conhece aquele idioma e ela fala com fluência um idioma que ela não aprendeu. Eu quero dizer isso, que o cérebro, a mente, não participa da codificação da palavra, não formou nos neurônios, nas conexões de neurônios, não formou pensamento. Sabe o que acontece ali? O espírito da pessoa fala diretamente, passando pela mente. Não é a mente que produz o conhecimento. O espírito da pessoa passa pela mente sem ela raciocinar. Ela não raciocina. Eu, se eu vou falar uma palavra, se eu for falar em qualquer idioma, pelo menos quem é nativo naquela língua não pensa. Mas eu, pelo menos, eu penso que eu vou falar. Quem fala em língua não pensa. Ele fala, ele não pensa o que está falando, sabe? Porque ele também não sabe o que está falando. Porque ninguém está falando não é o intelecto dele, é o espírito dele. Vocês entendem a conexão do Espírito Santo com o nosso espírito? É isso que é uma coisa maravilhosa. O Espírito Santo, ele ministra coisas dentro do nosso espírito e passa pela nossa razão, mas a nossa razão não criou isso aí. Foi o Espírito de Deus que criou. É tanto que tem pessoas que falam idiomas que inclusive nem existem, já foram extintos. O senhor me deu uma língua uma vez e falou assim: esse idioma foi falado no ano 800, acho que foi na Índia, está extinto e não se fala mais. Me deu outro idioma, esse idioma foi falado na Índia no ano 1200, esse idioma está extinto, não existe mais. Depois o senhor me deu outro idioma, assim, esse idioma é o conjunto de vários idiomas que eu acabei de criar, e que eu sou Deus. Tudo é Ele que faz. Não precisa do raciocínio humano. Então os dons de Deus são ministrados no Espírito, e é lá que Deus está escrevendo as suas coisas em você. Por isso que não tem como ninguém apagar.
Por isso que o que Deus passa para você está definitivamente guardado. Ninguém pode tirar de você o que Deus escreveu. A descida do Espírito Santo é um episódio maravilhosíssimo. Porque a igreja começou a ser levantada fora dos padrões antigos, fora dos ritos da lei. Fora daquele conjunto de ordenanças, faz isso, faz aquilo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O Espírito Santo dentro do ser humano, ele instrui o ser humano, ele sente dentro dele, ele sabe. Todos vocês aqui, pode falar o que for. Quando vocês erram, você sente aqui dentro. Ninguém, você pode falar para todo mundo, não sente nada, mas mente. Aqui dentro, o Espírito Santo lá dentro, ele entristece, você percebe. Por outro lado, quando o Espírito Santo se alegra lá dentro, você percebe. Você sente a virtude de tomar. Isso é a posse do coração. É isso que está relatado aqui. Um som veemente e impetuoso. Era som, não é que tinha um vento. Parecia um vento, um som de um vento, encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Está vendo? Quem concede que fale é o Espírito Santo. Por isso que a pessoa não tem o conhecimento intelectual. É o Espírito Santo que concede. Eu explico isso às vezes. Quem tem um dom de língua devia fechar a porta em casa e ficar orando em língua sozinho. Fala em língua, mas não entende nada que fala, não tem problema. Mas Deus sabe o que você está falando, escuta tudo. E seu Espírito conversa com Deus sem bloqueio da razão. Então você fala com Deus sem pensar. Você não sabe o que você está falando, mas seu Espírito sabe. É uma forma de nós aproximarmos de Deus. Tem alguém aqui esperando um dom de língua? Hoje tem um anúncio para ouvir, que glória ao nome do Senhor. Guarda isso. Não vai muito tempo. O Senhor vai te dar esse dom que você anda procurando faz algum tempo. Guarda essa palavra. O Senhor te entregará esse dom e vai apresentar novas coisas em você. Alguém chegou aqui esperando esse dom e tem uma proposta para o Senhor. Ele escutou a sua oração. Olha, irmãos, o que Pedro fala. Ele começou a relatar o que aconteceu, que cada um começou a falar uma língua. E lá tinha, olha quanta gente tinha. Galileu, eram eles, agora tinha lá partos, medas e lamitas, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, Cirene, romanos, cretenses, árabes. Vocês estão percebendo? A multidão que tinha de diferentes línguas. E eles começaram a falar. E cada um falava na língua do outro. Mas como que ele sabia a língua que eu tinha que ouvir? Que o Espírito que ministrava, ele sabe tudo. O Espírito punha na boca deles. E olha, e Pedro pregou essa palavra aqui. Eu acredito que aconteceu isso, porque Pedro se pôs em pé com os 11 e levantou sua voz e disse: varões judeus e todos os que habitais Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Porque eles falaram que os homens estavam bêbados. Sabe por que eles falaram que estavam bêbados? Porque eles estavam tomados da alegria do Espírito Santo. A alegria fazia eles ficar alegres. Uns cantavam, uns deviam chorar, se manifestando. Sabe por que tem você já viu essa marca aí, Quakers? Lá nos Estados Unidos tem a chama de Quakers. Eles chamam de Quakers, sabe por quê? Porque eles sentiam o Espírito Santo e eles manifestavam. Eles falavam que nem uns patos. A virtude do Espírito Santo. Eles sentiram a virtude do Espírito Santo, irmãos. E essa virtude transformou a história deles. Bem-aventurado é o ser humano que experimenta a virtude do Espírito Santo, vive com Deus e sente que Deus governa a si mesmo e o seu coração tem um dono. É isso aqui, irmãos. Cada um escutando na sua própria idioma, cada um escutando na sua própria língua. E Pedro pregou essa palavra para aquela multidão. 3.000 almas creram. Eu não sei, mas aqui nesse Brasil aqui, teve um batismo aqui, eu já contei. Tem um batismo aqui no Brasil que tinha uma pessoa aqui dentro
Você lembra disso? Veio cá um senhor, falou, você pregou no idioma da minha serva, você já lembra disso aí? Ele veio aqui, todo mundo que estava atendendo o senhor aqui, falou, vou obedecer a Deus, você pregou no meu idioma. Mas eu não preguei no seu idioma. Ele falou com esse irmão aí, não fala português. Falou com esse irmão que eu atendi aqui, que fala inglês, falou com ele inglês. Falou, você entendeu? Você pregou no meu idioma. Eu falei, não, eu preguei em português. Não, você pregou no meu idioma. Eu preguei em português. Não, você pregou no meu idioma. Sabe por quê? Porque a palavra saiu da boca dele em português, mas chegou lá no idioma dele. Deus fez isso com Pedro. Vocês acreditam que Deus faz essas coisas aí? Não tem nada que Deus não pode fazer. A graça do Senhor é rica demais. Como que pode isso, irmão? Ele não sai da boca. Eu contei aqui já uma vez, um amigo meu, não vou falar nome, o senhor já levou, filho do Luiz Sanches. Ele estava em Brasília, num determinado culto que ele atendeu na Central, tem muitos anos. Ele começou a pregar a palavra e não conseguia mais falar em português. Eu tentei voltar para o português, mas não consegui. A gente é ensinado a não fazer isso. E eu comecei a pregar no idioma que eu não sabia qual que era. Terminou o culto, eu voltei depois a falar pregar em português, mas fiquei preocupado com aquilo ali. Quando terminou o culto, eu me procuro um senhor. Um homem de preto, bem aparentado, bem vestido, bem aparentado, bem apessoado, e começou a conversar comigo num idioma que eu não conheço. Eu falei, meu senhor, eu não sei que idioma é esse. Ele falou uma, duas, falou terceira vez, eu não sei o que o senhor está falando. O senhor não sabe, não. Mas eu sou da África. Eu moro aqui. Falou o país que eu não me lembro. E eu fui chamado para assumir como ministro lá. E eu vim cá buscar a palavra, eu sou crente. E eu cheguei aqui hoje e falei, senhor, eu assumo ou não assumo? Você pregou, não no idioma, você pregou no dialeto da minha tribo. Ele levantou o preto, eu escrevi com caneta no braço todas as instruções, porque eu estou sem papel. Você pregou no dialeto da minha tribo. Se tivesse uma tribo inimiga aqui, corria de medo de você. Você pregou sem sotaque no meu dialeto. Deus ministra na igreja o dom. O Espírito Santo está em nós, irmão. Ele faz a gente ter de noite sonhos. Ele toma até criança para nos instruir. Ele tomou uma vez. Aqui nós estamos no derramamento do Espírito para a igreja viver essa nova etapa, irmão. Uma etapa de uma convivência espiritual real. Você lembra de um profeta que, como ele não obedeceu a Deus, Deus conversava com ele, cabeça dura, ficou mais interessado no prêmio, na honraria humana. Foi preciso de uma jumenta conversar. Ele estava tão alterado que a jumenta conversou com ele, ele nem percebeu que conversava com a jumenta. Que era para ele ficar espantado e pular da jumenta e ir embora correndo. Como é que uma jumenta está falando? Mas ele estava tão alterado que a jumenta falava com ele, ele ainda brigou com a jumenta. Se eu tivesse a espada aqui, eu te matava. Mas eu sempre te vi, eu te matava. Olha que transtorno. Deus, nosso Deus, Ele busca cada vez mais espaço dentro do nosso coração. Esse episódio aqui marcou a história da igreja. Mas não foi só com essa visão de língua de fogo. Foi com o Espírito habitando dentro de nós. Nos dando essa vivência espiritual nova. Nós temos direito que nós não usamos. Você sabia que nós temos direito que nós não usamos? Nós temos que orar mais, conversar mais com Deus, falar com Ele com mais segurança, pedir as coisas que nós precisamos espirituais e não só as materiais. Peça para que Deus abra para você as perspectivas espirituais na sua história, para que você possa entrar dentro dos ambientes espirituais quando você estiver sozinho na sua casa, sozinho. E você vai ver que tem direitos que você tem e você não usa. Tem direitos que nós temos e nós não usamos, irmãos. Nós temos direito a participar de coisas, de banquetes espirituais que nós não usamos. Nós estamos perdendo tempo com ninharia. Corre aqui, corre ali. Nosso tempo passa. Exercita-te em bater na porta de Deus com muita atenção. A irmã testemunha aqui, orou e Deus ouviu. Deus quer nos ouvir, mas Ele quer que a gente bata na porta. Olha o que esse homem pregou, esse homem de Deus. Olha, essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar.
Essa promessa diz respeito a nós, não o dom de língua, porque isso é apenas um dom, embora que seja muito bom, mas é um dom. Mas o muito mais importante é o Espírito de Deus vir morar dentro de nós. Mas ele precisa de encontrar em nós um eco, para que ele morando, ele possa nos dar direção, possa nos instruir, possa nos conduzir, possa fazer aparecer em nós os seus propósitos finais. Esse homem, Pedro, ele pregou uma palavra aqui, escreveu uma carta, irmãos, que até hoje os teólogos falam, a gente não entende bem o que Pedro quis dizer. Esse pescador foi tomado pelo poder. Ele conhecia a Bíblia, claro, porque conhecia a Bíblia do tempo, porque naquela época não tinha Bíblia. Naquela época tinha lá os rolos do Antigo Testamento. Ele frequentava a sinagoga, certamente ele conhecia uma parte daquilo, ele era um judeu que cria na Bíblia, ele cria alguma coisa, ele conhecia alguma coisa, mas o que se abriu nele não foi o que ele conheceu, foi o que lhe foi revelado. Quando ele pregou a palavra, ele pregou debaixo da unção do Espírito Santo. E aquela palavra saiu da boca dele e entrou dentro dos corações e transformou 3.000 almas. Irmãos, aqui, ó, nós estamos juntos aqui. Se tiver o microfone, eu já não consigo falar. Agora, 3.000 almas em campo aberto, como que a voz dele chegava lá? O vento soprando, como que a voz atinge 3.000 almas? Mas o Espírito Santo fez a palavra sair da boca dele e chegar em cada coração. Assim o Senhor faz conosco. Se você crer e você interessar, o Espírito de Deus que está em você, ele se interessa que você se volte mais para Deus, buscando nele, na força que está em você. Fortaleça-te na graça que há em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa que Deus fez, irmãos. Só os profetas tinham o Espírito Santo e não ficava neles. O Espírito Santo vinha, fazia ali uma visita com revelações, visões, e depois saía. E nós não. Ele veio e se acomodou para nunca mais ir embora. E nós vivemos como se isso não fosse verdade. É o que a religiosidade moderna faz com o ser humano hoje. Ele vive, mas o Espírito Santo não tem manifestação, ele não busca contato com ele. Deus quer que cada um de nós bata na porta sem cessar. Bata na porta de Deus. Experimente se Deus te ouve batendo sem cessar, não marcando prazo, mas batendo sem cessar. Senhor, eu queria ter um dom novo. A igreja precisa de dons. Os dons fazem a igreja ficar rica. Senhor, eu preciso de um dom novo. Eu preciso de uma compreensão nova da minha própria história. Eu preciso de uma compreensão nova da minha própria batalha. Me ensina como me posicionar no campo da minha batalha. Eu estou cercado, eu não sei para que lado que eu ando. Eu não sei para que lado que eu me movo. Peça que Deus vai te instruir e vai fazer a unção do Espírito aparecer em você. Recebe nessa palavra a unção do Espírito Santo para você se posicionar nesse campo de batalha. Aonde você pode ficar melhor posicionado? Como se posicionar melhor? Como enfrentar melhor as dificuldades que se acercam de nós? Irmãos, eu vou encerrar a palavra, mas guardem isso aqui. Quando nós entramos no culto, tudo aqui para vocês está tudo normal, mas há entre nós dois ambientes. Vocês sabiam disso? Os dois ambientes. Aqui tem um ambiente de pessoas que conseguem entrar na comunhão e tem uma força que não quer deixar ninguém entrar em comunhão. Não dá para todo culto explicar isso aqui. Não dá. Mas se nós pudéssemos fechar nossa comunhão, pelo menos na oração, fechar nossa comunhão, qualquer força contrária, ela ia perder espaço aqui dentro e você ia ver que você consegue tocar no Senhor. O Espírito Santo pode se expressar em vocês nesse culto ainda. Ainda nesse culto. E alguém que vai receber o dom de novas línguas, guarda isso. Peça e não desanime, que já já o Senhor vai chegar aí. Vai chegar com a marca que Ele te prometeu. E guarda isso, irmão. Não temas, porque Deus vai te ajudar. Qualquer dificuldade é muito pouca perante o Senhor. Não temas nada. O Senhor vai chegar. Ele sempre chegou. Ele nunca
nunca deixou quem crê nele confundido. Nunca nós vamos falar assim, o Senhor me decepcionou. É impossível Deus decepcionar um homem. Antes, pelo contrário, ele suporta nossas decepções todos os dias. Aquele tempo do derramamento do Espírito mudou aqueles homens. Aqueles homens ficaram ousados no Espírito Santo. Pedro chegou a ser preso, levaram ele aos tribunos. Para de falar desse tal de Jesus. Olha, quem mandou falar de Jesus foi Deus. E o que vocês acham? Eu devo obedecer a Deus ou vocês? Eu vou continuar falando de Jesus. Foi preso. Foi no cárcere. Nunca mais parou de falar. E numa das cartas finais ele fala: já estou deixando esse meu tabernáculo, já estou abandonando. Ele já tinha sido anunciado que ele ia morrer assassinado, mas já tinha trabalhado para o Senhor, enchido a medida dele. Deus quer que você encha a sua medida de coisas excelentes. O mundo está enchendo a medida de imundícia. Eu vi umas filmagens que me passaram do carnaval desse ano, que é coisa de fazer nojo. Mexendo com Jesus, mexendo com sangue, é uma vergonha, é uma barbaridade. Um crente toca o hino um pouco mais alto na rua, manda parar. Aqueles fecham as ruas todas, mulheres e homens nus, embriagados, prostituídos, afrontando Deus, afrontando Jesus, e ninguém fala nada, está tudo certo. Esse mundo está completo. Irmão, nós estamos vivendo, sabe o que? É o final do valor da raça humana, da espécie humana. É o final. É um lixo o que está aí fora nesse planeta nosso, é um lixo. E aqui dentro a graça do Senhor precisa ser vivenciada. Derramamento do Espírito. Irmão, você sente o Espírito Santo? Você sente, irmão? Você sente o Espírito Santo? Você sente dentro de você o Espírito Santo? Irmão, você não tem que sentir isso aqui. Só está provocando um sentimento em nós. Nem que sentir isso, você tem que sentir que você está vivo, você está vivo. Veja se seu coração aí dentro, pulsa o Espírito de Deus, pulsa em você. Vê se você sente a virtude do Espírito Santo. Vê se ele pode te acordar nesse culto antes de terminar. Se ele pode fazer você sentir alguma coisa nova. Pelo menos tirar esse medo que você entrou com ele aqui. Pelo menos tirar o espanto do seu coração. Por que tanto medo se o Senhor é seu pastor? Como a menina moça falou aqui, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Davi já enfrentou no tempo dele monstro, leão e urso, e o que estava dentro dele era mais forte que leão e urso. O Espírito de Deus tomava Davi. O Espírito de Deus tem em você, não tem leão, não tem urso, não tem amanhã, não tem medo do amanhã. Guarda isso. Se nós vivenciássemos a graça na plenitude dela, nós seríamos outro povo. E Deus se revestiria de glória junto de nós. Se nós exercitássemos a nossa cidadania de cidadão dos céus com mais propriedade, muita coisa ia mudar na nossa vida. Sinais, movimentos espirituais e sentimentos nobres de Deus caindo no nosso coração. Mas nós vivemos muito assustados, muito correndo, não temos tempo para nada. Nosso tempo é todo ele interrompido. Vai para sua casa em paz. Que o Deus de paz te acompanhe. E lembra de uma coisa: o Espírito de Deus mora dentro de você. Aí dentro de você mora o Deus que fez o céu e a terra. A porção dele está em você é suficiente para fazer tudo o que você precisa para que você não perca essa jornada. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.